Boa tarde, estamos aqui direto da Prominente para mais um Pro Talk. Hoje o nosso tema é sobre a presença do coronavírus no esgoto, seus benefícios e seus malefícios. E é um enorme prazer receber vocês aqui no ano em que a Prominente completa 60 anos, tá bom? Hoje temos uma convidada muito especial, que é a Marta. Eu vou pedir para ela se apresentar já para vocês. Lembrando que estamos ao vivo, então se houver alguma falha na conexão, fique aí por um instante que temos uma equipe aqui que vai ajudar a estabelecer novamente o sinal, tá bom? Temos também um chat que a gente pode interagir com você. Só você enviar a sua pergunta e logo em seguida nós vamos estar respondendo, tá bom? Meu nome é Alan Correia, eu sou da parte de gerência de produto nos equipamentos de medição e controle. Temos aqui também na Prominente uma divisão de bombas dosadoras para baixa pressão e também uma divisão para alta pressão. E também equipamentos que são usados na desinfecção da qualidade da água, equipamentos de oxidação avançada, tá bom? Vai ser um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo. Marta, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, é um enorme prazer ter você aqui com a gente. Eu vou pedir para você se apresentar, né? Nada melhor do que você falar de você mesmo, e vou pedir também para que você fale do IPH. Tá legal? Tá ok, Alan. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite da Prominente para eu vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um tema tão atual que é a questão da Covid-19 e do coronavírus, tá? Certo. Então, como o Alan falou, meu nome é Marta Marcondes, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Eu coordeno um projeto que se chama IPH, que é Índice de Poluentes Hídricos, e também o Laboratório de Análise Ambiental, que faz todas as análises das coletas e amostras que nós fazemos em rios, córregos, lagos, lagoas, reservatórios. O objetivo do projeto IPH é justamente esse, criar redes de monitoramento para que nós possamos ter informações sobre vários corpos d'água, né? Legal. E a Prominente já foi nosso parceiro durante muito tempo, então é muito bom, eu me sinto em casa aqui. Ah, sim, e pode se sentir mesmo. Marta, eu estou muito habituado ao tema sobre monitoramento, porque aqui na Prominente nós possuímos tecnologias que são usadas para o monitoramento e também o controle da qualidade de água, qualidade de efluente. Então eu estou acostumado a ver equipamentos que monitoram o pH, ver equipamentos que monitoram o oxigênio dissolvido do efluente, ver equipamentos que monitoram a condutividade numa torre de esfriamento e outros equipamentos que nós possuímos aqui, né? Quando a gente fala sobre monitoramento do coronavírus, existe um equipamento também que monitora o coronavírus? Porque se existe, esse ainda nós não temos. Acho que a Prominente precisa criar um. Eu queria que você falasse como que se dá esse monitoramento. Eu acho claro. E aí você pudesse também, você tem uma formação muito interessante na parte de bactérias, né? Isso. Mas eu sei que o coronavírus é um vírus, né? Mas falasse um pouquinho também da construção desse vírus, o que é e como que se chega a esses números, porque é importante analisar o Covid, identificar o Covid no efluente. Bom, como todos vocês sabem, nós temos o coronavírus, ele é um vírus que tem uma cápsula, né? Ele chama corona por conta de ter uma cápsula de proteína, sim, como vocês estão vendo, e essa cápsula de proteína, ela tem uma série de, como se fossem espículas, né? Que são esses prolongamentos que assemelham-se a uma coroa, por isso que ele se chama coronavírus, tá? Certo. Esse coronavírus, para que ele possa infectar uma célula, a célula tem que ter um receptor de membrana, como é esse que vocês estão vendo, e esse receptor de membrana, ele faz o acoplamento dessas espículazinhas, tá? Assim que o vírus se acopla, o que acontece? Ele entra na célula e ele utiliza a célula para o aparato celular todo, para que ele possa se reproduzir. Então, quando a pessoa se infecta com o coronavírus, ele entra no organismo, ele vai lá, se acopla à célula, ele faz com que a célula comece, então, a produzir novos vírus. Né? Então, o vírus funciona desta maneira, tá? Entendi. E aí, o que acontece? Esse vírus, quando você utiliza saneantes, por exemplo, álcool
ou mesmo sabão, cloro, etc., o que que acontece, né? Esse material, essa cápsula viral, essa coroa é retirada e libera, então, o RNA, ou seja, o material genético. E aí então, deixa o vírus desativado. Exatamente. Então, retirando a cápsula, você deixa só o material genético e desativa o vírus. Perfeito. Então, é importante que as pessoas saibam assim, quando o coronavírus está no esgoto ou está numa estação de tratamento de esgoto, o que nós encontramos até agora foi só essa partícula viral. Perfeito. E não o vírus como um todo. Tá? E qual a importância da gente monitorar? Isso, eu queria que você falasse sobre essa importância, né? Porque esse assunto é relevante para nós hoje aqui. E que você também pudesse citar para nós onde começou essa história de buscar saber se existe a presença do coronavírus no efluente. Por onde se começou essas pesquisas? Quando que começou isso, Exatamente. Né? Bom, então a história de pesquisar coronavírus em esgoto, etc., começou, na realidade, na China, tá? No finalzinho de 2019, que os pesquisadores chineses estavam investigando se além do sistema respiratório, que é normalmente lá que se instala o vírus, né? Então todo mundo fala o quê? Olha, a pessoa tem deficiência respiratória, que é o SARS-CoV, né? Que significa justamente isso, que é uma insuficiência respiratória. Então eles tinham uma dúvida, se além do sistema respiratório, se o vírus estava presente em outros sistemas biológicos do corpo humano. Então fizeram uma pesquisa com pacientes que estavam em hospitais, em 2 hospitais na China, e fizeram uma pesquisa com mais ou menos 1000 pacientes, e pesquisaram as fezes desse paciente. O paciente estava no hospital e pesquisaram as fezes desses pacientes. De quando? Foi no final de 2019, finalzinho de 2019. Aí foi publicada a pesquisa agora em 2020. Mas pesquisaram as fezes que já estavam lá, os dados? Como que Não, pesquisaram as fezes do paciente, né? Então imagina, o paciente estava no hospital, aí aquelas fezes daquele paciente eles pesquisaram, tá? E perceberam que o coronavírus estava ativo nas fezes do paciente, tá? Então, por isso que a gente fala, quando a pessoa está infectada, além do sistema circulatório, também fica no sistema digestório, então vai para as fezes. Acendeu-se uma lanterna, né? E a partir daí, as pessoas começaram a pesquisar, se tem nas fezes, as fezes vão para o esgoto, então vamos ver se tem no esgoto também. E só a China encabeçou pesquisas como essas? Não. Aí, além da China, a China começou, acendeu essa lanterna, tá? E aí nós tivemos outros países que começaram a pesquisar, não nas fezes dos pacientes, e sim em estações de tratamento de esgoto e também em rios, etc., onde esse esgoto poderia chegar. Tá? Então, nós tivemos pesquisas na Holanda, inicialmente, em estações de tratamento de esgoto de 2 aeroportos, eles viram a presença desse material genético. Aí depois a França, depois a Itália, depois a Espanha, a Austrália. Então nós tivemos vários locais que pesquisaram e viram a presença desse material genético nessa água residuária. Entendi. Tanto que hoje, né, já se fala de um estudo totalmente inovador, que é a epidemiologia baseada em águas residuárias. Tá? Porque a partir do momento que você vê que está ali, né, no esgoto, com certeza aconteceu o quê? Esse material que está no esgoto já é de pessoa que está contaminada. Tanto que a Itália saiu na frente com um estudo assim. Eles tinham material que eles tinham deixado congelado, tal, material, água de esgoto, e eles perceberam que praticamente um ano antes já se sabia, né, pelo material daquela presença. Tá, porque você está me dizendo então que eles tinham um material que eles analisaram, e aí eles analisaram para aquela circunstância da ocasião, e eles mantêm esse material guardado. Isso mesmo. Tá, isso é interessante porque me faz pensar num equipamento que nós temos aqui,
que a gente tem equipamentos que monitoram a qualidade do efluente, né? Tá. E a gente tem equipamentos que conseguem pegar esse monitoramento. Por exemplo, eu estou monitorando pH e redox, por exemplo, o RP do efluente que está chegando na minha estação. Certo. Eu tenho uma tecnologia aqui que é como um gateway, né, chamado Duconex. Inclusive, tivemos um registro de uma apresentação sobre esse produto que você pode encontrar. ProTalk também? Como um ProTalk, um modelo um pouquinho diferente, né? Que você pode encontrar no nosso canal no YouTube falando sobre ele. E aí ele faz o que, Marta? Ele analisa e ele pega essas informações e manda para uma nuvem. Então, se você possui essa tecnologia, assim como eles acessaram dados que estavam congelados, você consegue acessar um histórico de informações, que a gente chama do data log. Né? Então, você vai lá, escolhe um período que você deseja acessar e aí você acessa. E se trata de dados que estão armazenados numa nuvem, né? Não é alguém guardou num pendrive, alguém guardou num HD de um computador, não. A qualquer momento você pode ir lá e acessar. Então, eles também tinham isso lá na Itália, você falou, né? Eles tinham esses dados congelados, armazenados, e eles buscaram isso e encontraram isso. Na realidade, o que acontece? Quando a gente faz monitoramento, você coleta as amostras de água, você faz um parcelamento dessas amostras para análise no momento, certo. E depois você guarda, você normalmente faz o quê? Você congela uma parte dessas amostras, tá? Que é justamente para aquela amostra ficar guardada, tá? Se houver qualquer problema com as informações daquele período, a gente tem lá aquela amostra congelada para que nós possamos lançar mão e fazer análise novamente. E foi isso que foi feito na Itália, né? Então, eles fizeram isso. E é importante, por exemplo, um equipamento como esse que você está falando, porque se eu preciso acessar dados, né, quando a gente faz monitoramento, nós fazemos uma série histórica desse monitoramento, tá? Então, se eu preciso acessar dados que não estejam mais disponíveis, né, porque era aquele momento, pronto, se você tem um equipamento como esse, você vai lá na nuvem, acessa e traz a informação do período. Isso é muito importante, porque você já imaginou, você tem o vírus naquele período, aí você teria também informações físico-químicas. Exatamente, que é interessante para ver em que condições físico-químicas, né, aquele vírus foi encontrado. Né? Exatamente. Então, de fato, é bem interessante. Aqui eu tenho uma imagem, eu queria que você explicasse para nós o seguinte, Marta, essas coletas de amostras para identificar o coronavírus, elas foram feitas na estação de tratamento de efluente ou também antes? Como que se dá isso? Então, só para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Quando nós falamos de rede de esgoto, nós falamos em 3 momentos, tá? Um momento que você coleta o esgoto da casa das pessoas, tá? Certo. Como vocês estão vendo aqui, né? Os vasos sanitários, existe toda uma tubulação que coleta o esgoto. Aí tem uma outra tubulação que afasta o esgoto. Sim. E tem uma tubulação que é chamado de coletor-tronco que leva esse esgoto para a estação de tratamento, tá? Então, por exemplo, nós estamos num bairro como esse, onde está a Prominente, né? Então, neste bairro, você tem todo um sistema como esse e um coletor-tronco do bairro. Tá. E aí, o que os pesquisadores nos diversos países fazem? Eles pesquisam justamente onde está aquele coletor-tronco para saber se aquele bairro ele tem pessoas, né? Se existem pessoas infectadas no bairro, tá? E se infectadas, se a carga viral é uma carga muito grande ou uma carga muito pequena, né? Porque isso também influencia. A gente tem o estudo da carga viral, ou seja, da quantidade desse vírus então, dá que está fazer presente. Um estudo mais seletivo, né? Exatamente. Então você fala assim, é o bairro A, o bairro B que vai ter... Através desses coletores troncos. Exatamente. Né? Nós temos uma região em São Paulo que é uma região têxtil, né? E todo o efluente dessa região vai para uma estação de tratamento de esgoto, né? Mas eles chegam por caminhos diferentes. E eu recordo agora de uma aplicação que a empresa colocou, um monitoramento de pH exclusivamente numa via, num coletor-tronco desse que chegava com efluente vindo dessa região têxtil. Que aí o pH é bem sensível a qualquer despejo não adequado, né, dessas empresas, e aí o equipamento da Prominente está lá, quando por esse coletor-tronco apresenta uma modificação, uma alteração no pH,
ele então alerta, porque aí eu consigo remediar o problema, né? Porque aí eu vou lá e me preparo para receber esse efluente, ou até mesmo interromper a chegada desse efluente porque não está de acordo com a estação. Então é esse monitoramento através desses coletores tronco para identificar ali propriamente as regiões exatamente que estão mais afetadas. Exatamente, Muito né? interessante. E isso é perfeito, né? Se você tem um equipamento como esse, por exemplo, de sensibilidade de pH, o oxigênio dissolvido, você consegue saber regiões onde estão as alterações. Porque não chega, às vezes, não chega só por um coletor-tronco, como você falou, né? Uma estação de tratamento às vezes recebe de outros. Recebe coletores então, de várias dependendo, áreas. Você pode monitorar um coletor-tronco específico, porque diz respeito a uma empresa química que tem naquela região. Exatamente. E aí você consegue monitorar ela melhor. Ô Marta, eu gosto de ir falando assim, você começou falando do mundo, né? Você citou aí a Itália, citou a China. E o Brasil, né? O Brasil, ele está para trás na questão de pesquisa, não? Já está sendo feita alguma coisa relacionada, que eu acredito que seja uma pesquisa muito nova, né? Como é o tema que você falou? Epidemiologia baseada em águas residuárias. Já dá para fazer uma especialização nesse tema já? Eu creio que daqui a alguns anos vai ser tema de mestrado, de doutorado de muitos pesquisadores. Com certeza. Né? Como que está o Brasil nesse cenário dessas pesquisas? Como que está se dando isso? Logo no início da pandemia e depois que nós tivemos todas as informações, né, das pesquisas da China, da Itália, da Holanda e tal, nós tivemos aqui no Brasil um grupo, né, que está em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais, e que esse grupo, juntamente com a Agência Nacional de Águas, criou um projeto que é muito legal, que é o Monitora Covid. Monitora Covid. Que hoje esse projeto faz o quê? Pega informações de quem está trabalhando com a questão do coronavírus em águas residuárias para poder ter as informações. Então é um banco de pesquisa compartilhado? Exatamente, assim, exatamente. Entendi. Que é o que nós chamamos das tais redes de monitoramento, né? Então, legal. Nós temos o quê? Nós temos várias informações e também informação do coronavírus. Então, em Minas, lá na região metropolitana de Belo Horizonte, são 22 pontos. Verificou-se que a maior parte desses 22 pontos tinha presença do material genético do vírus. Perfeito. Tá? Depois de Minas, quem saiu à frente aí foi a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Eles também têm uma pesquisa muito bacana sobre o coronavírus, isso em maio mais ou menos, tá? E eles monitoram lá 12 pontos de coleta. Pontos que estão em coletores tronco, tá? Tanto Minas como Rio de Janeiro também. E em Santa Catarina eles fizeram o que a Itália fez. Eles pegaram amostras que estavam congeladas, que estavam guardadas, e eles fizeram então a verificação das partículas desse vírus do SARS-CoV. E também deu positivo. E isso, gente, olha só, eles fizeram em novembro de 2019, né? Ou seja, já tinha chegado, não chegou depois do carnaval, como muitos pensam. Exatamente. Então, imagina bem, se nós já tivéssemos, né, essa percepção de que você fazer a verificação do vírus através de águas residuárias, nós já teríamos condições de ter tomado outras decisões aqui no Brasil, porque nós já saberíamos que as pessoas estariam contaminadas. Tá? Muito bom. É importante que as pessoas entendam assim, o coronavírus tem uma série de coronas. Né? O nosso agora, que está nesse momento, é o SARS-CoV-2, que é específico para quê? Para vias pulmonares, né? Parte respiratória. Tá? Entendi. E aí, você falou tô gastando aqui o seu banco de informações, tá? Certo. Você falou do mundo, né? Do Brasil. Eu queria que você falasse sobre o nosso estado de São Paulo, onde nós estamos aqui, e de repente se é possível também falar de alguma ação que foi feita na região do ABC. Perfeito. O IPH que você trabalha, esse projeto trabalha com esse monitoramento desses coletores tronco aqui na região, se vocês tiveram algum engajamento para identificar a presença
do coronavírus aqui em São Paulo? Como que está essa coisa toda? Aqui na região do ABC, né, nós temos a Universidade Federal do ABC e um grupo coordenado pelo professor Rodrigo Bueno, sim, né, que você até conhece. O Rodrigo Bueno é amigo nosso. Eu me recordo agora de alguns projetos que nós, provavelmente, fizemos junto com ele, quando ele ainda estava no doutorando dele, na USP, com o professor Roque também. Eu lembro que a gente fez alguns projetos com monitoramento do oxigênio dissolvido, monitoramento do pH. Deixa um abraço para ele. Usando os equipamentos da Prominente, né? Deixar o convite também para ele, se um dia ele quiser sentar aí onde você está. Ele é uma pessoa importante para vocês trazerem, porque assim, o grupo de pesquisa do Rodrigo, eles é que estão monitorando aqui no ABC. Legal, tá? Bacana. Então, eles estão utilizando também o esquema dos coletores tronco para poder fazer a coleta, tá? E para poder fazer a análise, certo? Nós do IPH, no nosso laboratório, nós não temos equipamentos e materiais para a gente poder fazer o sequenciamento genético desse vírus, tá? Eu trabalho especificamente com bactérias, né? O meu doutorado é na área de sequenciamento genético, então nós temos um outro ramo de estudos. De qualquer maneira, o que acontece? Para você fazer a pesquisa do coronavírus, você precisa do quê? Você precisa de equipamento, você precisa de tecnologia. E é justamente toda vez que a gente fala, olha, equipamentos, tecnologias, a gente tem que desenvolver. E o Rodrigo e o grupo dele estão desenvolvendo novos protocolos que sejam brasileiros, né? Adequados à nossa realidade, adequados até à questão de acesso financeiro. Econômica, né? Legal. Exatamente. Sabe que aqui na Prominente, minha atuação é na parte de gerência de produto, né? E a Prominente é uma empresa alemã, né? Os produtos são comercializados também na Europa, na Alemanha, e às vezes o cliente fala assim, mas o seu equipamento é alemão, é muito caro, né? Porque vem na memória dele uma BMW, uma Mercedes, né? Sim. Mas uma das minhas tarefas aqui como gestor de produto é fazer com que o equipamento que vai ser comercializado aqui no Brasil, ele tenha um preço para o mercado do Brasil. Então é calculado toda uma margem, feita toda uma pesquisa de acordo com o que temos de realidade aqui, para que esse produto chegue aqui acessível, né? Não com o preço que é comercializado na Europa, mas com um preço que pode ser adquirido no Brasil, né? Então eu faço isso, esse daqui faz parte do meu trabalho também, né? Não, isso é fantástico. E aí é o que você está dizendo, o Rodrigo também tem um trabalho lá com a equipe dele de fazer com que o protocolo seja acessível financeiramente, economicamente, para nós aqui do Brasil e para que nós possamos ter mais equipes com outras universidades também fazendo o mesmo processo. Porque pensa bem, uma universidade só ou uma companhia de saneamento só não dá conta. Sim, né? É verdade. Então, se nós estivermos com mais equipes trabalhando, pegando bairros diferentes, nós temos com certeza a capacidade de detectar antes a possibilidade de uma segunda onda. Aí, perfeito. Né? Marta, eu sei que você tem um engajamento bem forte nessas questões ambientais, né? O desenvolvimento, né? E a gente sabe que há muita dificuldade nessa questão toda do saneamento. E aí, às vezes, você está falando sobre monitoramento de carga viral, sendo que a gente sabe que existem algumas cidades, alguns órgãos governamentais que sequer monitora bactérias, né? Exato. Que bactéria hoje você já tem protocolos extremamente fáceis de você fazer. Para isso, né? E aí, assim, você enxerga, eu queria que você falasse um pouco do cenário do saneamento no Brasil e se você enxerga esse monitoramento viral, de carga viral, algo ainda muito distante para o Brasil aplicar, não só pensando na região sudeste, mas pensando no nordeste, pensando às vezes até em regiões, sei lá, ribeirinhas. Como que você vê o cenário no Brasil hoje de saneamento e o quão distante está uma realidade dessa de nós monitorarmos aqui no nosso país carga viral em águas residuais? Bom, o Brasil, infelizmente, né, a situação que nós temos hoje de esgoto no Brasil é extremamente complicada, né? Porque o que acontece? Hoje no Brasil nós temos assim, coletando aí entre uma região e outra, como vocês podem ver aí, coletando aproximadamente, sei lá,
70% coletando esse esgoto, tá? Só que tratando esse esgoto, nós temos aí 46% só de tratamento. Então, imagina, não é 46% de 100% não, gente. É 46% de, no máximo, 70%. E tratando... e tratando, né? Ou seja, a gente... muito desse efluente vai direto para os nossos rios, para o meio ambiente todo. Exatamente. Sem nenhum... E você, nessas suas andanças, eu vi que você trouxe um vídeo aqui, entregou para a nossa equipe aqui, né? Isso. Você vê muito isso, que esse vídeo que você trouxe, que a gente quer mostrar aqui, você vê muito esse efluente sendo... Jogado diretamente. O que é importante que as pessoas saibam é assim, quando você fala de esgoto, você tem 3 momentos, que eu já falei. É o momento da coleta direto nas casas, é o momento do afastamento e é o momento do tratamento. Tá. Né? Então, quando você fala assim, eu coleto 70%, tá bom, coleta e afasta, mas destes 70%, quanto você trata? No Brasil, hoje, nós tratamos só 46% do esgoto que é coletado. Entendi. Tá? Então, eu acho que é legal dar uma olhadinha no vídeo. Nesse vídeo, eu vou colocar aqui, aí você fala um pouco o que a gente encontra. Então, aqui, o que acontece, né? É uma região próximo a um grande reservatório e nós temos todo um bairro aí que moram aproximadamente umas 5.000 pessoas nesse bairro. E desse bairro, todo o esgoto que é afastado e coletado dentro de um pequeno coletor, ele vem para, como vocês estão vendo, nesse cano, né, que está saindo aí, esse esgoto totalmente sem tratamento. E tem alguma captação nesse reservatório que está recebendo esse esgoto? Infelizmente tem. Tá, né? Então aqui o que vocês estão vendo, esses pontos mais escuros, gente, são fezes, tá? Então isso é jogado diretamente num reservatório e esse reservatório, infelizmente, tem a utilização para captação de esses água. reservatórios de água, né, a Prominente tem equipamentos que ficam monitorando continuamente esses reservatórios, parâmetros como o oxigênio dissolvido, que é um parâmetro importantíssimo, né, que diz respeito a probabilidade de sustentar uma vida aquática, né? Então, se você tem um oxigênio, é possível... Oxigênio e pH, né? Que são duas coisas que mudam muito rápido. Então, a Prominente tem essas tecnologias, mas, infelizmente, eu percebo muito o investimento dessas tecnologias mais em empresas privadas e tal. Nos reservatórios, a gente não percebe muito ainda o investimento assim. E seria importante, num caso como esse, porque iria identificar que há um despejo... Porque você pensa bem, né? A maior parte dos reservatórios de abastecimento de água são grandes áreas, grandes reservatórios que a água está lá para ser captada. Sim. Tá? Se você tiver pontos de monitoramento, que sejam esses monitoramentos inteligentes, como você falou, né? Que ele fica constantemente, não precisa ir lá uma pessoa medindo. Exato, né? Isso que é interessante. Então, se você tiver equipamentos como esses dentro desses reservatórios, por exemplo, numa situação como essa, se for uma empresa ou se houve um derramamento por acidente de qualquer produto e que modificou o pH muito rapidamente, você já recebe o alerta. Já recebe o alerta, né? consegue então, remediar quando a gente muito fala rapidez, de né? novas tecnologias, é justamente isso. E quando a gente fala de uma empresa que nem vocês, que procuram adequar o produto ao que nós temos aqui no Brasil, é o acesso, né? Então, você tem a tecnologia e o acesso a essa tecnologia. Com relação ao vírus que você perguntou, o que acontece? A forma como nós temos para a identificação do vírus é segundo o PCR, que as pessoas já devem estar cansadas de ouvir falar, né? PCR, quando você vai lá para retira com, Eu fiz. com o suave e tal. Então, é aquela técnica que nós temos. Sim. E essa técnica é uma técnica cara. Né? Então, nós precisamos ter mais pessoas trabalhando com produção desse material, desses kits, desses equipamentos e que sejam materiais acessíveis para que a gente possa fazer a pesquisa. Eu queria que você concluísse essa parte, assim, né? Não finalizar, mas fizesse assim, um resuminho do que a gente disse até agora, respondendo sobre
a gente está falando do coronavírus no esgoto, tá? Mas se você falasse bem rapidamente assim, qual que é a importância, então, de identificar a presença do coronavírus no esgoto? Porque às vezes é melhor fazer isso do que identificar através desses testes nas pessoas, né, na população. Porque assim, quando se tem uma pandemia como essa que nós tivemos, né, que é uma situação totalmente atípica, a intenção é o quê? É você conter a disseminação do vírus, certo, tá? Para você conter a disseminação, você tem que identificar quem está contaminado, né? Para você fazer essa identificação, ou você identifica por testes, que a gente sabe que isso é caro, não está acessível a todo mundo, ou você faz um estudo ambiental, que é essa epidemiologia por meio de águas residuárias, baseada nessas águas, tá? Então, quando você tem um estudo epidemiológico de águas residuárias, o que você tem? Você consegue saber quais são as áreas onde as pessoas estão infectadas e consegue também fazer planejamento para aquela área, que é o que nós já discutimos, entendeu? Entendi. Então, assim, para afunilar mesmo, é você lançar a mão de um processo que é mais acessível, para você verificar que área que você tem pessoas contaminadas, para você ter ações de saúde muito mais efetivas. Legal. Marta, eu tive acesso a um artigo seu, né, que você escreveu. Inclusive eu vi o nome da Malu, a Malu da SOS. Isso, a Malu Ribeiro. É quase sua irmã, né? Parece um pouco com você ela. Eu falo, as pessoas falam que nós somos separadas ao nascer, né? E às vezes vocês aparecem na TV, eu que preciso de óculos, eu preciso do meu óculos para saber se é a Marta ou se é a Malu que está dando entrevista, né? E a Malu Ribeiro tem a mesma pegada, assim, da questão ambiental e tudo mais, né? Muito bom. A Malu Ribeiro junto com o grupo, né, do Observando os Rios, da Fundação SOS, né, SOS Mata Atlântica, nós somos parceiraços, assim, legal, assim que nem vocês. E eu lendo esse artigo, um artigo bem interessante, não trabalhava só essa questão do esgoto e tudo mais, mas trabalhava outras questões do coronavírus na sociedade, até a questão da família, espiritualidade, outras coisas eu vi lá. E assim, eu vi que no final do artigo, você, junto com outras pessoas, vocês concluíram ali deixando algumas sugestões. Eu acho muito interessante essas sugestões porque elas propõem melhorias, propõem solução, né? Porque eu costumo dizer que quando você tem um problema, mas você não tem nenhuma solução, nenhuma ideia para lidar com isso, você acaba fazendo parte do problema. Né? Então, eu pedi para o pessoal da apresentação separar para nós essas sugestões que você coloca nesse artigo. Inclusive, depois, como que a pessoa podia achar esse artigo? Porque lá tem essas referências dessas pesquisas todas que você citou aqui, né? Se alguém quiser, a partir desse bate-papo nosso, quiser, a partir disso, trabalhar academicamente sobre esse tema, está no site da USC, imagino, né? Que é a Faculdade de São Caetano. Está no site da universidade, legal, a carta de conjuntura do nosso Observatório de Políticas Públicas. Legal. E essa carta de conjuntura é a última que saiu agora, que fala especificamente, é uma edição sobre coronavírus. Muito e a bom. nossa nota técnica li lá tá lá. E é muito bacana. E lá a gente tem 4 sugestões que você até já falou aqui no decorrer da sua fala, para lidar com toda essa problemática e fazer parte de uma solução e não fazer só parte de um problema, Isso. Né? Que é efetivar com maior urgência os planos municipais, também sobre investimento em pesquisas, né? Ampliar a implementação de políticas públicas. Mas o que me chamou a atenção quando eu vi esse artigo, que foi quando eu lembrei do trabalho seu, do trabalho do IPH, esse trabalho relevante que vocês fazem, é sobre a segunda sugestão que você deixa lá no artigo, que fala sobre empregar novas tecnologias no tratamento de esgoto. Porque quando eu li isso, eu percebi a conexão que tem essas sugestões no seu artigo acadêmico com a proposta da Prominente, que a Prominente é uma empresa com tecnologia integrada nos seus produtos, né? Então eu queria que você respondesse para nós assim, você que está nessa área de pesquisa, como bióloga e tudo mais, o quão importante essas tecnologias, o que você acha que essas tecnologias têm que ser para o mercado, como que você enxerga isso aí?
Olha, essas tecnologias para monitoramento, né? Porque eu trabalho com rede de monitoramento. Então, uma das coisas da rede é justamente você fazer análise de parâmetros, tá? E para eu analisar parâmetros, eu preciso ter confiabilidade nos dados que eu estou gerando e preciso confiar nos equipamentos que eu estou utilizando. Confiabilidade é bem uma proposta da Prominente mesmo. A gente tem tecnologias aqui, por exemplo, que analisa 3 casas depois da vírgula de um parâmetro, por exemplo, como o cloro, né? Então, se você precisa analisar 0,223 de cloro miligramas por litro, a gente tem tecnologia que faz isso. Precisão, nós temos bombas dosadoras que fazem a dosagem de produtos químicos, que são produtos usados, por exemplo, no tratamento de efluente ou no tratamento de água, que você consegue dosar exatamente o volume que você precisa no tempo que você precisa para evitar desperdícios, garantir precisão e tudo mais, né? Então, de fato, isso daí tem a ver com tecnologia, essas precisão, né? Porque se você não tem a tecnologia modernizada, né? Porque hoje nós temos por aí efluentes com uma série de poluentes que a gente não faz nem ideia, né? Então, se você tem uma tecnologia modernizada, com confiança, com precisão, é justamente o que nós precisamos para uma rede de monitoramento. E acessível, né? Que foi o que a gente falou. E principal de tudo, que seja acessível financeiramente ou economicamente, né? Recentemente eu estava dando uma palestra na SEMAI também e foi justamente esse um dos temas da minha fala lá, né? O que adianta nós apresentarmos uma tecnologia que pode mudar a vida de uma sociedade, por exemplo, né? Mas ninguém consegue acessar. Como dizem, é uma tecnologia da NASA, não é para a nossa realidade. Né? Então, exatamente, fica inviável, não vai ser significante. Né? Então, a Prominente tem essa característica nos produtos delas, são produtos com custo e com benefícios para a nossa realidade. Tá? E falando sobre essas novas tecnologias, eu fiquei pensando uma coisa, poxa vida, se existe a possibilidade do coronavírus estar presente no esgoto, e aqui no Brasil, em São Paulo, a gente tem a realidade ainda da enchente, que vem a chuva e leva a água de córregos, de rios para dentro das casas, pessoas, sendo que há a possibilidade desse coronavírus até mesmo estar ativo, a gente não sabe ainda se é ativo ou não, né? Fico pensando sobre isso, né? E da importância, por exemplo, de as empresas, tanto privadas, públicas, serem mais efetivas no que diz respeito ao tratamento terciário do efluente, que é aquela parte final, que a gente chama de polimento do efluente, né? Isso seria o ideal, né? Eu sempre falo, é o melhor dos mundos, é que nós tivéssemos efetividade nesse tratamento do efluente, ou seja, do esgoto, antes dele ser lançado para um corpo d'água. Né? E o que vocês... imagem, isso que eu ia perguntar. Eu tenho aqui uma imagem de um efluente chegando num corpo d'água, como você falou, um corpo hídrico, como falam também, né? Então, depois que o efluente é tratado, ele precisa, a gente fala sobre fechar o ciclo do saneamento, né? Eu capto a água, trato, utilizo, e aí eu devolvo ela pelo meio ambiente. Na hora que eu vou, porque eu preciso ser comprometido com o meio ambiente para que esse ciclo seja fechado, né? Eu preciso devolver esse efluente em condições boas para o meio ambiente, para a natureza, né? E até existe uma legislação, né? Sim, nós temos a resolução CONAMA, 357. A portaria 19 também, 19A, 18B. Então, olha o que é importante a pessoa conhecer isso para saber nesse ciclo do saneamento que você está falando que é muito importante, como é que aquela empresa ou aquela prefeitura vai devolver esse efluente. Exatamente. E aí você tem soluções por exemplo, nós temos, por exemplo, soluções, né? tecnologia, nós temos, por exemplo, o gerador de ozônio, que pode ser usado no tratamento do efluente. Já uma vez ele tratado, você faz toda a oxidação com ozônio. O que é interessante no ozônio é que o tempo residual da presença do ozônio no meio líquido, ele é um tempo breve, um tempo curto. Então, quando esse efluente tratado chega para o corpo hídrico, para a natureza, para um rio, para uma represa, ele já não tem mais o residual do oxidante, do desinfetante. E aí, então, ele está em harmonia com a vida, né? Exatamente, com a vida aquática ali
naquele corpo hídrico, né? Alan, isso é respeitar a legislação. Exatamente. É respeitar a vida, né? Exatamente. Muito bom. Por exemplo, esse outro equipamento aqui, no meio deles aqui, né, que é o gerador de dióxido de cloro. Qual que seria... Porque quando a gente fala em fazer a desinfecção da água, do efluente, a gente pensa muito em cloro, mas existem outras tecnologias que às vezes se adequam melhor a características químicas, físico-químicas, daquele caso específico, né? Então, por exemplo, o dióxido de cloro, Marta, ele pode fazer a oxidação de toda a matéria orgânica que está presente no efluente tratado, sem gerar o trialometano, que acontece quando você faz essa mesma desinfecção com o cloro, né? E o trialometano, que você conhece também, é essa parte toda que diz respeito a cancerígeno e tudo mais, né? E aí você presta atenção no seguinte, você está devolvendo um efluente para o corpo hídrico, que foi tratado devidamente, feito uma oxidação com dióxido de cloro, e aí você está devolvendo um efluente, às vezes não estamos falando de um volume baixo, às vezes é uma cidade inteira, são milhares de metros cúbicos, sem a presença de trialometano. Por quê? Porque esse rio, por exemplo, ele vai seguir o curso natural dele e vai encontrar uma outra cidade que faz a captação, então é uma relação consciente, respeitosa com o próximo, em relação a esse meio, né? E com o meio ambiente. Interessante isso, Alan, porque isso vem ao encontro dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Sim, tá? Muito bom. Nós temos um dos objetivos que fala sobre saneamento, ou seja, acesso ao saneamento, direito ao saneamento e também as empresas, municípios, etc., se preocuparem com a qualidade que o efluente é lançado no corpo hídrico. Legal. Perfeito. Né? Por último aqui, a gente tem, por exemplo, um gerador de hipoclorito de sódio, que é um gerador de cloro convencional, mas com uma questão, ele tem autonomia, ele mesmo gera o cloro dele. Então, através de sal, ele é abastecido com sal. Inclusive, existe uma apresentação mais aprofundada sobre essa temática aqui, que vocês podem encontrar no nosso canal do YouTube, né? Feito por uma colega nossa aqui, que é a Eunice, e ela fala com mais propriedade, né? Porque o tema ali é esse mesmo. Então, por exemplo, às vezes numa determinada empresa, você precisa deslocar um caminhão de produto químico que entra, às vezes, dentro de uma área que é uma EPA, né? Uma área de preservação ambiental. A gente sabe que corre o risco de vazamento, de essa carga tombar e prejudicar. Então, com esse sistema de geração de hipoclorito, você mesmo produz o seu hipoclorito que você vai utilizar, né? E aí você tem toda essa autonomia, sem ter que se deslocar com produto químico para aquela região. Nossa, e tudo mais. Eu tenho, por exemplo, clientes que estão na Serra da Cantareira que precisam desses tipos de produtos, porque a Serra da Cantareira é uma área de preservação ali e tem muitas curvas ali na serra e é muito complicado chegar o químico até essas regiões como condomínio às esse, né? E então a Prominente tem essas tecnologias para se adequar à necessidade do cliente, sempre pensando nesse DNA que você tem aí das questões ambientais, né? Que está no seu sangue, isso daí que a gente percebe conversando com você. E você tem algum caso que você já tem aplicação? Inclusive eu trouxe Que isso é legal, né? Para as pessoas uma referência aqui, né? Eu trouxe uma referência do que é mais convencional, que é o hipoclorito, fazendo uma dosagem de cloro numa água, né? Aqui nesse case aqui que eu trouxe, você tem uma cooperativa, né, dentro de um bairro no litoral norte de São Paulo, e essas cooperativas, então, Marta, eles se organizam, formam essa cooperativa e com os recursos dessa cooperativa eles construíram uma estação de tratamento de esgoto. E aí o efluente é tratado e é devolvido pro mar, no caso lá, né? Lá eles têm emissários. Exatamente, tem esses emissários que despejam o efluente distante do banhista, né? E a preocupação deles era o seguinte, a gente precisa colocar o cloro aqui nesse efluente que está voltando para a natureza de uma maneira que seja suficiente para que aconteça a desinfecção, mas que não pode ser muito também, porque esse efluente vai ser despejado e vai encontrar vida marinha, né? Vida aquática ali. E o cloro, né? E o cloro, com certeza, pode prejudicar. E aí, como que eu faço para fazer com que não tenha pouco cloro para a desinfecção não ser suficiente e não ter muito cloro para não prejudicar, né? É como um remédio, né? Você vai tomar de 8 em 8 horas, então tem uma receita. Já diria o Paracelsus, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. É a dosagem, né?
Principalmente na anestesia, né? Você imagina a anestesia acabar antes da cirurgia. Complica tudo, né? Então e a questão do cloro é igualzinho, né? Porque exatamente. se você colocar muito, você pode matar os animais e vida aquática, e se você colocar pouco, você não cumpre a função dele, que é matar minhas bactérias lá, coitadas. Exatamente. E aí a gente tem um equipamento, que é esse controlador que você pode ver aí numa imagem, né? Que chama DACB. Um controlador, assim, eu diria, é fantástico, porque ele tem toda uma inteligência nele, em que você seta uma programação para o laboratório e descobre que o cloro ideal para fazer todo esse papel que a gente falou, né, nem muito nem pouco, é, sei lá, 2 miligramas por litro de cloro. Você seta isso para ele e aí você fala para ele, ó, você que lute agora, eu vou fazer outras coisas. Porque ele vai pegar e vai monitorar o residual do efluente tratado e vai fazer a dosagem de mais ou de menos cloro, né? E aí essa pessoa que antes ficava toda hora ali, horas né? e horas, preocupados com toda essa situação. Tem um tempo para analisar resultados. Exatamente, vai trabalhar planejar, de uma forma às vezes menos operacional e mais inteligente. Exatamente. Inclusive, isso daí foi interessante porque tem um caso que eu vivenciei algumas semanas atrás, em que a Prominente automatizou a estação de tratamento de água, no caso água, né, de uma cidade aqui no sul de Minas. Né? E aí a pessoa técnica responsável me mandou um áudio, até se eu tivesse com o meu celular aqui, até queria te mostrar o áudio. Ela falou assim, olha Alan, depois de 2 anos sem tirar férias, trouxe o meu gerente aqui, mostrei para ele que os equipamentos estavam fazendo muito bem o papel deles e agora eu estou tirando 2 semanas de férias. Então daqui 2 semanas você me liga para eu te falar como que tá as coisas. Perfeito. Porque possibilitou essa distribuição do tempo dela, né? Exato. Então a automação... E para fazer coisa mais inteligente, né? Exatamente. Que é a análise de tudo que é, às vezes, isso, até né? a mesma formação da pessoa, né? Exatamente. Porque tem esse dinamismo todo. Nesse caso aqui, também foi assim. O cliente havia uma preocupação dele analisar o cloro e cuidar da dosagem. Analise e cuida da dosagem. E agora ele monitora legal. Isso daí que você falou é interessante, uma cooperativa. Então, os produtos da Prominente são acessíveis? O que a Prominente está apresentando é um produto muito caro? Como que é isso? Não, são produtos acessíveis. Tá? Eu te desafio a você solicitar uma proposta e fazer até mesmo uma equiparação de preço de Prominente com outros produtos, outras marcas, que vai perceber que é algo acessível. Né? Então aqui uma cooperativa, que são em hotéis, são indústrias, restaurantes da região, que de boa vontade contribuem com essa cooperativa e eles tiveram poder aquisitivo para adquirir o nosso equipamento. Alan, né? E você falando isso, me vem à cabeça assim que... às vezes a solução para um problema de saneamento não precisa ser com uma mega estação de tratamento de esgoto, né? A gente pode ter estações menores, módulos menores, né? Então isso não é interessante porque isso não inviabiliza você falar assim, não tenho como tratar, né? Existem soluções, Sim. é isso que é muito legal. E o interessante é que algo seja feito, né? Assim... Tudo bem, existe o mundo ideal, né? A gente costuma dizer, né, que o feito é inimigo do feito, o perfeito é inimigo do feito, né? Então, o perfeito seria o quê? Uma estação de tratamento de esgoto totalmente automatizada, supervisionada por IHMs, por tudo a questão de PLC e tudo mais. Mas é possível fazer já alguma coisa com poucos investimentos, né? Como, por exemplo, a empresa monitorar o pH do efluente que está chegando. Ela está lançando exatamente, do que está lançando, descartando, né? Marta, a gente está com o tempo aqui avançando e tem uma outra etapa desse encontro que a gente interage com as pessoas, que é essa parte das perguntas, né? Então o pessoal já me mandou aqui algumas perguntas. Queria dizer para você, muito obrigado por estar nos acompanhando e fique aí mais um instante. Se a sua pergunta não for respondida aqui, porque eu estou vendo aqui tem algumas, a gente depois vai continuar aberto aqui a sala, a gente não vai estar aqui, mas vai continuar aberto e a gente vai responder a sua pergunta. E também, depois, vai haver também um link aí para você clicar numa pesquisa que é muito importante para Prominente fazer o próximo ProTalk melhor do que esse. Costumo dizer que esse é melhor do que o último e o próximo é melhor do que esse, né? Porque com certeza. Estamos sempre melhorando, tá? Deixa eu ver aqui.
a pergunta. A Ana Carolina de Almeida, Marta, ela está perguntando o seguinte: através desse monitoramento do Covid no esgoto, seria possível então prever uma segunda onda de infecção, de contaminação com o Covid? Então, Ana Carolina, isso é uma coisa muito importante que você perguntou. Por quê? Porque nós temos, imagina o seguinte, se a gente começa a monitorar os grandes centros, onde nós sabemos que já houve a infecção e etc., quando a gente monitora no esgoto a presença de alta carga desse vírus, com certeza, se a gente começa a perceber que no esgoto está chegando uma carga muito, muito grande, nós temos que nos preparar para a segunda onda. E isso será extremamente importante para a gente fazer o quê? Para que nós possamos criar, né, os meios e planejamentos de saúde. Legal. Tem uma outra pergunta aqui da Regina Garcia. É possível monitorar o oxigênio dissolvido no tanque de aeração? Regina, é possível e é exatamente lá que se monitora mesmo, tá? Eu já imagino qual é a sua expectativa, né? Você fazer um monitoramento online para, de repente, poder, por exemplo, economizar na energia dos aeradores, sabe? Que colocam oxigênio para as bactérias se manterem vivas, tá? É possível sim. Falamos sobre isso no último ProTalk, que foi aquele que foi menos bom do que esse, né? Que você pode encontrar no seu canal, no nosso canal do YouTube, tá? Então você pesquisa aí que você vai encontrar sobre isso. Lá tá falando bem detalhadamente sobre isso, tá? É possível sim, e a Prominente tem equipamento de monitoramento do oxigênio dissolvido que você pode usar nessa aplicação. Tem uma outra pergunta aqui do Pedro Sanches, né? Você enxerga a tendência do tratamento de efluente, esse monitoramento contínuo da carga viral? Você acha que isso daí vai virar uma rotina? A tendência seria essa? A tendência é essa, né? Você falou que das bactérias... Isso. Como das bactérias a gente já barateou a questão dos protocolos de análise, etc., eu imagino que para vírus aconteça a mesma coisa. Que a gente continue, né, barateando, buscando novas tecnologias para que isso se incorpore à questão do monitoramento de água. Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Gustavo. Ele queria saber sobre o IPH, né? Como que funciona, como busca mais informação, se aceita voluntários para fazer parte desse engajamento socioambiental. Claro. Como Gustavo, é só você entrar nas nossas redes, né? O IPH tem o Facebook, é Projeto IPH, o Instagram, que é Projeto IPH também. Na bio do Instagram, nós temos todos os nossos relatórios técnicos, então dá para você obter informações. E também no site da universidade, né? www.usques.edu.br e clica lá em Projeto IPH que você vai nos encontrar. Manda mensagem para a gente, né? E que nós respondemos rapidinho e vamos lá, vamos fazer parte da nossa equipe. Tem mais perguntas, mas como eu disse, não vamos conseguir responder todas, tá? Eu queria te convidar também para depois você participar do das nossas redes sociais, curtindo, seguindo, tá bom? É bem importante você fazer isso para ficar antenada sobre os nossos próximos eventos, né? Os nossos próximos encontros por aqui, tá bom? Vocês têm Facebook, lembrando Instagram, que LinkedIn, tem tudo, né? Todas essa parte, tá? Só mais uma pergunta aqui que chegou para nós. Como faço do número de pessoas infectadas? Como faço, é isso? Como faço a relação do número de pessoas infectadas pelo esgoto? Como que dá essa relação? Tá. Na realidade, a gente não tem condições de saber o número de pessoas infectadas, mas nós temos condições de saber que naquela região existem pessoas infectadas, tá? Se a carga viral do efluente for muito alta, o número será maior. A gente não sabe quem, né, ou quantas pessoas são, mas nós sabemos que lá nós temos um foco de pessoas infectadas. Então, se eu for fazer um planejamento em saúde, para onde eu vou levar a testagem? Para aquele bairro onde eu sei que tem gente infectada. Perfeito. Aquele outro bairro não tem, então não levo para lá.
Então eu vou pegar aquele bairro que eu sei que tem as pessoas infectadas e aí sim eu vou conseguir o número a partir do momento que eu fizer a testagem nas pessoas. É que é para uma coisa assim, não é para sair testando todo mundo, né? Porque você não tem teste para todo mundo. Recurso. Como é que você otimiza isso? Você vai potencializar isso fazendo o quê? Olha, eu sei que naquele bairro tem, aquele não tem, então eu vou testar as pessoas daquele bairro. Ah, certo? Legal. Ok, Marta, sei que você gosta de falar também. Adoro. Se você Sou quiser professora, deixar gente, suas né? últimas considerações, né? Fique à vontade. Gente, primeira coisa, eu quero agradecer muito a oportunidade que vocês da Prominente me deram para eu vir aqui, para falar um pouquinho do nosso trabalho. Outra coisa, gente, é nós pensarmos no seguinte, né? Quem está nos escutando, independente de onde for, nós temos que pensar assim, o saneamento é um direito das pessoas, tá? É um direito nosso, inclusive até na nossa Constituição tem o artigo 225 que fala sobre o meio ambiente equilibrado, né, ecologicamente equilibrado, e o saneamento faz parte disso. Então, nós vimos aqui, nós trouxemos problemas sim, mas nós vimos aqui duas coisas importantes, tá? Primeiro, que quando você tem essa vontade para que esse saneamento exista, tanto o poder público como a própria sociedade civil, como foi o exemplo que você deu dessa cooperativa, nós temos soluções que não são soluções, sabe, aquelas coisas que faraônicas, né, que ninguém testa. Perfeito. Você me mostrou, Alan, uma quantidade de equipamentos que você pode utilizar para essa estação de tratamento de esgoto. Né? Então, essas coisas são acessíveis. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer isso aqui, né? Difundir informação. Porque se você está aí num bairro, se você está aí num município, você pode começar a participar das instâncias de discussão para que você possa entender qual é o seu papel. Exato. Então, nós temos hoje comitês de bacias hidrográficas. Aqui na região do ABC, nós temos o subcomitê Billings Tamanduateí, do qual hoje eu estou como coordenadora do subcomitê, e que são instâncias de discussão, que é justamente para que nós possamos ter um respaldo, tá? Para que nós tenhamos acesso às tecnologias, para que nós tenhamos investimento em pesquisa, investimento em saneamento, para que nós possamos dar voz a quem não pode falar, que são os nossos rios, lagos e reservatórios. Ok, muito obrigado, Marta. Seja sempre bem-vinda por aqui. Muito obrigada eu, Angina. Obrigado a você também, que esteve com a gente até esse momento. Lembrando que vai ter um link para você participar das pesquisas, né? E ficamos por aqui então. Até um próximo ProTalk. Até a próxima.